Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Esse é o programa Eclésia. Eu sou Eric Módulo, estamos começando agora esse programa para todo o Brasil, ao vivo pela Rede Século XXI, como de costume sempre nesse horário. É um horário para falarmos de catequese. O programa Eclésia fala sobre doutrina da Igreja Católica como um todo. Ora falamos sobre história da Igreja, às vezes sobre biografia de um santo, temas bíblicos também, é muito comum aqui no programa Eclésia, sacramentos, a gente sempre fala que, aliás, é o tema de hoje, vamos falar sobre um sacramento. Enfim, é um programa de catequese, de história da Igreja, um programa de doutrina católica. O Padre Guido Motinelli, que é o nosso comentarista oficial, está aqui do meu lado. Vou dar boa noite já para ele vai falar o tema daqui a pouquinho para a gente também. Umas coisas bacanas para o senhor contar para a gente logo de início, mas quero adiantar que hoje é o último programa do Padre Guido antes das férias. Depois o Padre Guido faz o programa hoje, já está aqui ao meu lado para fazer o programa conosco hoje. Depois ele tira alguns dias de férias para visitar seus familiares lá na Itália, mas ele volta normalmente aqui para o nosso programa, no retorno dele ao Brasil, e nas férias dele o programa Eclésia continua com outros convidados, com outros amigos que vêm aqui fazer o programa com a gente. Mas hoje o senhor está aqui para a gente nessa despedida antes das férias, mas muito serviço hoje, hein, Padre Guido? Porque o tema é bom, né? Exato. Bem, boa noite, em primeiro lugar, Eric. Boa noite, prezados amigos e telespectadores. Sempre à vossa disposição. Fica tranquilo que mesmo ficando longe, eu acompanho o programa Eclésia. Inclusive, quando tiver alguma dificuldade, algumas perguntas, podem mandar os vossos e-mails, que a gente supera a distância do oceano e vou respondendo, né? As dúvidas dos nossos amigos telespectadores, as pessoas sempre mandam por e-mail, mesmo durante as férias, o Padre Guido vai continuar respondendo. Ele vai estar descansando e trabalhando, né, Padre Guido? Exato, é o nosso serviço, né? A gente sendo muito contente de poder colaborar e ajudar as pessoas a ter um bom entendimento a respeito da doutrina cristã. Hoje quero dar um abraço todo especial a um grupinho de jovens que acaba de ingressar no seminário. Tem seminarista novos lá na sua comunidade? Exato, já para o ano do propedêutico, junto comigo lá no seminário de Bauru. Né? Vamos ver se conseguimos colocar uma fotografia destes jovens. Nosso diretor Bruno vai colocar para a gente. Olha lá, quero cumprimentar o Gildásio, o Duarte, o Márcio Henrique, o Marcos de Moraes, o Elinson e o Valdecir. E dizer a todos, perseverem, fiquem com o entusiasmo, que vale a pena dizer sempre sim ao chamado de Deus. De uma maneira especial, quero parabenizar os pais do Duarte, o seu Cristian e a dona Carla, de Passos, Minas Gerais. Olha, o vosso filho está contente, está bem animado e bem disposto. E apesar da distância, é claro, o Senhor vive no coração dele. Obrigado pela vossa generosidade. Meus irmãos, estamos aqui. Quanto mais se conhece, mais se ama. Estes jovens que acabam de começar a caminhada rumo à vida religiosa e sacerdotal precisam ser apoiados pela nossa oração. O senhor falou propedêutico. O que significa isso? Propedêutico exatamente é um primeiro ano de conhecimento geral do carisma da congregação. Certo. É uma introdução geral àquela que é a vida religiosa. Acabam conhecendo um pouquinho mais a vida do fundador, o seu carisma, a estrutura também da congregação, na sua presença e atuação no mundo, para depois fazer os estudos de filosofia e o noviciado. Legal, muito bom. Um abraço para todos, então, nossos amigos seminaristas lá da comunidade do Padre Guido, que sempre nos acompanham aqui o programa também, eles sempre acompanham o programa. A gente manda esse abração para eles. Padre Guido, vamos lá então para o nosso tema de hoje. Sim. Nós vamos falar sobre um sacramento, como eu havia anunciado agora há pouco. Nós já falamos diversas vezes sobre assuntos relacionados a esse sacramento, mas nunca dedicamos um programa exclusivo, como faremos na noite de hoje, para o sacramento da unção dos enfermos. Vamos entender então em que condições é ministrado o sacramento da unção dos enfermos, quais são os efeitos que causa na pessoa, quem pode ministrar o sacramento da unção dos enfermos, como é que na história da igreja esse sacramento foi ministrado, enfim, tudo que está relacionado ao sacramento da unção dos enfermos será o tema do programa Eclésia dessa noite. Você já sabe, você que está acostumado com o nosso programa, sabe que você pode ligar, mandar e-mail e mensagem via WhatsApp também, para interagir conosco aqui no programa. Todo mundo que mandar mensagem para a gente, seja mandando uma pergunta ou apenas dizendo assim, olha, quero participar do sorteio,
hoje a gente tem um produto legal aqui para sortear para vocês. Aliás, são 2 produtos. As Irmãs Concepcionistas Franciscanas mandaram para a gente esses 2 produtos. É um livro, né, da vida de Santa Beatriz da Silva, que é uma santa portuguesa. Santa Beatriz da Silva, aliás, é a fundadora das Irmãs Concepcionistas Franciscanas. Nós temos um livro, que foi o Frei Hugo Baggio que escreveu. Também temos um CD com a biografia dessa santa, narrada pelo padre Afonso de Santa Cruz. Então, um CD com a biografia de Santa Beatriz da Silva e também um livro com a história dessa grande santa portuguesa, fundadora das Irmãs Concepcionistas Franciscanas. Nós já agradecemos, né, Padre Guido? Agradecemos as irmãs que mandaram para a gente esses produtos. Exato, estas religiosas têm um mosteiro na cidade de Piratininga, perto de Bauru. A gente dá uma certa assistência para elas, né? E o meu grande abraço para todas as religiosas, inclusive uma jovem que está com elas no dia 19 de março, dia de São José, fará a vestição religiosa e entrará oficialmente no noviciado. É uma comunidade de clausura, de né? estrita clausura, sim, sim. Muito obrigado, então, às irmãs que mandaram para a gente esse produto. Bom, tanto o livro quanto o CD, para todo mundo que ligar, mandar mensagem, seja por e-mail ou WhatsApp, dizendo quero participar do sorteio. Ou então, qualquer interação que fizer conosco aqui no programa, no finalzinho, a gente vai sortear esses 2 produtos para os nossos amigos telespectadores, tá certo? Padre Guido, vamos começar a nossa conversa, então. Certo. Unção dos enfermos é um assunto interessante. Eu acho que em diversas ocasiões nós já falamos sobre isso aqui, né, Padre Sim. Guido? Mas resolvemos dedicar um programa sobre esse sacramento porque o assunto é muito importante. Exato. Em primeiro lugar, prezados amigos, a presença do doente, do enfermo, ocupa um espaço não comum na história da humanidade. Há também com a presença de Jesus. Aliás, se alguém quisesse fazer uma pesquisa para responder uma pergunta, quantos milagres Jesus realizou? O senhor está comentando dos milagres que estão lá narrados na Bíblia. Exato. Poderíamos logo, se pensa logo no milagre numa pessoa doente. Na verdade, temos uma resposta de São João que diz, certo, se quiséssemos colocar por escrito todos os milagres que Jesus realizou, não seriam suficientes a biblioteca do mundo para conter o relato. certo. Só que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam ao todo 36 milagres. 36 milagres. Sim. Mas nem todos só de cura física, né, Padre Guido? Exato. Esses 36 milagres, divididos em 2 categorias, digamos assim. Uma primeira categoria de 24 milagres, a vantagem dos doentes. Certo. E os demais 12, quando Jesus supera as forças da natureza humana. Por exemplo, quando transforma a água em ótimo vinho, quando Jesus multiplica o pão e o peixe, quando Jesus caminha em cima das águas, ou acalma o vento e o mar, etc. Mas nota-se logo que a grande preferência de Jesus foram e serão sempre as pessoas menos favorecidas, os doentes. Quer dizer, a gente percebe uma predileção de Jesus ali por esses doentes e um pormenor que é fato, qualquer um que dá mínima atenção para os textos bíblicos vai perceber que Jesus não negou a cura para nenhum deles, né? O Jesus poderia ter dito em alguma ocasião, olha, não chegou a sua hora, quem sabe um dia você vai ser curado, você precisa ser purificado um pouco mais, vai sofrer um pouquinho mais. Quer dizer, isso não aconteceu. Eu estou brincando aqui, mas para a gente perceber a relação, né, que o próprio Cristo fazia com a cura desse doente e também com a fé desse doente, né, Padre Guido? Aliás, podemos logo, pegando a sua palavra, Eric, dizer que, em geral, o milagre é a recompensa da fé. Várias vezes Jesus, na hora de operar um milagre, a vantagem de um doente, diz, tua fé te salvou. Quando desceram aquele doente, aquele paralítico do telhado, está escrito no Evangelho, Jesus, vendo a fé daqueles homens, realizou o milagre. Portanto, podemos afirmar com certeza que quando existe uma verdadeira fé, facilmente se alcança também o milagre. Milagre que não significa exclusivamente uma cura física. Atenção, prezados amigos, milagre é também quando uma pessoa, talvez que não se conforma com um problema, acaba aceitando aquele problema.
acaba desfrutando até o seu sofrimento, oferecendo como um gesto de amor para com Deus. Porque esse tipo de pensamento, aliás, poderia até chegar uma pergunta no decorrer do programa, a gente está no início, mas já adiantando alguma possibilidade que alguém poderia estar perguntando. Mas quer dizer, então, que quando a pessoa não é curada, significa que ali faltou fé? Tá certo pensar assim, Padre Guido? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Digamos a verdade, meus amigos, que se dependesse de nós, não deveria existir nenhuma farmácia na esquina. Aliás, é suficiente, às vezes, uma dor de dente ou um pouquinho mais a temperatura do corpo, que já entramos em pânico, digamos assim. A doença existe. Agora, não se trata de ter uma cura diante de qualquer vez que nós pedimos para Deus, porque Deus sabe, e muito mais profundamente do que nós, que até a mesma doença é um instrumento de purificação e de santificação. Aliás, muitas pessoas, por exemplo, não sabem que houve até casos de santos, por exemplo, Santa Rita de Cássia, que chegou a pedir para Deus de participar do sofrimento de Jesus. No caso de Santa Rita de Cássia, houve até um fenômeno extraordinário, né? Exato, que inclusive um espinho de um crucifixo que estava no quarto da santa saiu e penetrou na fronte, criando uma cicatriz que a santa carregou consigo até a sua morte. Meus irmãos, os milagres existem quando nós acreditamos de estar em sintonia com a graça de Deus e aceitamos plenamente a sua vontade. Mesmo quando a cura física às vezes não acontece, saibam que a intervenção de Deus é soberana. Nos ajudará também a suportar digamos, com verdadeira fé o nosso sofrimento. É aí que nós entramos exatamente no grande sacramento da unção dos enfermos, certo, que já adianto que pode ter como consequência seja a cura, mas com certeza o perdão dos pecados, como também se a cura física não acontece, mas prepara a pessoa a enfrentar o seu sofrimento, colocando-se ao lado do sofrimento de Jesus. Padre Guido, o senhor sempre conta aqui pra gente que o senhor atuou durante muitos anos do seu sacerdócio em hospitais. Sim. Então o senhor certamente deve ter ministrado esse sacramento da unção dos enfermos diversas vezes, né? Exato. Aliás, era o pão de cada dia, sem nenhum exagero. Fazia parte da rotina do senhor. Sim, inclusive ele que todos os anos, quando a gente participa da solene concelebração da missa chamada Crismatis, quando o bispo, na quinta-feira santa, consagra os santos óleos, eu sempre, pelos lugares onde passei a minha vida como sacerdote, eu sempre pedia 3 ou 4 vidrinhos do óleo dos enfermos, porque era o óleo que gastava todos os dias a serviço dos doentes. Bom, sim. Então, o senhor já adiantou nos Santos Óleos, a gente vai chegar, vamos explicar certinho o que é isso, mas vamos por partes. Antes da gente, a gente chegar na hora de explicar como funciona essa questão da bênção dos Santos Óleos e tudo mais, eu queria, para a gente entrar nesse assunto, inclusive dos óleos, qual é o fundamento bíblico desse sacramento? Porque assim a ordem cronológica fica clara, né, Padre Guilherme? Certo. Olha, gente, todos temos a Bíblia, né, à nossa disposição. Vamos abrir a Bíblia na carta de Santiago, no capítulo 5, nos versículos 14 e 15. Veja o que está escrito. Alguém entre vocês está doente? Chame os padres da igreja, para que orem sobre ele, ungindo com o óleo, olha, ungindo com o óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Gente, muito claro, né, Padre Guido? Muito claro, aparece o jeito, a forma como se administra o sacramento e também os efeitos. Repete, por favor, a passagem bíblica, Padre Guido. A carta de Santiago, no capítulo 5, versículo 14 e 15.
Bom, então aí está claro, esse é o fundamento bíblico desse sacramento da unção dos enfermos. Perfeito. E aí está bem claro, por isso que eu falei para a gente ir começar por aí, porque o óleo está presente lá, né, Padre Guido? Exato. A igreja usa o santo óleo não como uma iniciativa particular, né, mas já encontramos, inclusive até no Antigo Testamento, que o óleo era um sinal de consagração. O corpo de uma pessoa, sendo que nós somos imagem e semelhança de Deus, recebe também uma consagração especial na hora do sofrimento, como uma expressão de um marco da presença de Deus, que exatamente no momento difícil da nossa vida marca a sua presença. Então, esse óleo, quando o padre vai ministrar o sacramento da unção dos enfermos, é um óleo específico, ele é usado somente para essa função? Sim. É usado única e exclusivamente para os doentes, enfermos e idosos. Naturalmente, não se pode administrar esse óleo quando uma pessoa está com boa saúde, certo? Antigamente existia, digamos assim, uma mentalidade um pouco diferente, que se administrava este óleo só no momento da morte. Hoje a Igreja, especialmente a partir do Vaticano II, inclusive modificou até a denominação, chamando óleo dos enfermos. Pois antes esse sacramento era conhecido como extrema unção, né, Padre Guido? Exato. Quer dizer, era um costume que se dava mais nos últimos suspiros, vamos dizer assim, Sim. Na hora da morte mesmo, Sim. né? E isso criava até um certo medo nas pessoas, me desculpem a expressão, porque se chegava o padre para dar a extrema unção, é sinal que aquela pessoa era já destinada à morte, quando não é esta a função do santo óleo. O santo óleo, administrado pelo sacerdote, como já acabamos de ouvir, perdoa os pecados, dá uma grande força, dá uma capacidade ao doente até de enfrentar e de suportar o seu sofrimento como um gesto de purificação e de amor para com Deus. Ô, Padre Guido, nós fazemos programas para as pessoas que querem entender um pouco mais sobre a doutrina católica. Mas os nossos telespectadores, a maioria são católicos, é claro, mas sempre tem pessoas de outras denominações religiosas, cristãs e também não cristãs. E a gente recebe muito contato aqui de pessoas de denominações protestantes, às vezes perguntando, às vezes com boa intenção, nem sempre com boa educação, mas a gente recebe todo mundo aqui. Repete para a gente, leia, por favor, de novo o versículo, para ficar bem claro. Nós estamos, o Padre Guido está ensinando aqui para a gente qual é o fundamento bíblico do sacramento da unção dos enfermos. Certo, o fundamento bíblico encontra-se na carta do apóstolo Santiago, certo? No capítulo 5, nos versículos 14 e 15, onde Santiago diz o seguinte: alguém entre vós está doente? Chame os padres da igreja para que orem sobre ele, ungindo com o óleo em nome do Senhor. Quando diz em nome do Senhor, significa porque foi o Senhor que instituiu isso. Por isso, com a autoridade de Jesus. A oração da fé, continua Santiago, salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Ô, Padre Guido, então explica pra gente, nós falamos aqui sobre os santos óleos, existe na Semana Santa, normalmente, a gente está na Quaresma, a gente está preparando para chegar na grande semana daqui a algum tempo. Na Semana Santa, geralmente na Quinta-feira Santa, sim, o bispo, em cada diocese, ele reúne todo o clero e tem uma celebração que é conhecida como a Missa dos Santos Óleos. Sim. O que acontece nessa missa, Padre Guido? Esta Missa dos Santos Óleos é chamada em língua latina Missa Chrismatis, Missa do Crisma. É uma missa concelebrada, presidida pelo bispo da diocese, quase sempre, como você falou, Eric, na Quinta-feira Santa de manhã. Em várias dioceses, sobretudo devido às distâncias, se faz na quarta-feira à noite. Durante esta Santa Missa, o bispo consagra 3 tipos de óleo. O óleo chamado dos enfermos,
o óleo dos catecúmenos e o óleo do crisma. Então são 3 tipos distintos. 3 tipos distintos, com fórmulas diferentes, com um rito todo especial, etc. Ô, Padre Guido, só uma curiosidade. Tem que ser um tipo específico de óleo? É o óleo de azeite, né? Acrescentado com um perfume. Certo. Que dá até um aroma muito profundo, muito gostoso, inclusive, né? Porque o óleo é sinal de consagração. Certo. O óleo dos catecúmenos é usado para o batismo, quando o padre unge o peito do bebê. Certo. Certo? O óleo dos enfermos é usado exatamente para as pessoas doentes ou idosas, e o óleo do crisma é usado especialmente para crismar um adolescente ou um jovem. Também o bebê já recebe o poder do Espírito Santo com a sagrada unção na fronte, na hora do batismo. Quer dizer que o óleo do crisma é usado no ritual do batismo também? Sim, exato. E depois, no ritual do sacerdócio, as mãos dos padres, na hora da ordenação, são ungidas com este óleo do crisma, porque a partir daquele instante, a pessoa que é consagrada sacerdote toca constantemente o corpo e o sangue de Cristo. Portanto, é um óleo sagrado, extraordinário, sinal da presença do Espírito Santo. Inclusive, a gente olha aqui. O nosso diretor Bruno colocou para a gente aqui uma foto. Dom Jaime é o bispo, né, o Bruno? Que tá celebrando, inclusive, a missa dos Santos Óleos. Diocese de Osório, é isso? No Brasil? Uma diocese de Osório, aqui no Brasil, Dom Jaime, celebrando essa missa dos Santos Óleos. Está ali 3 recipientes com os óleos, né, Padre Guido? Santos óleos, sim. Portanto, o primeiro óleo é o dos enfermos, certo. O segundo dos catecúmenos e o terceiro do crisma. Então, depois que o bispo faz a bênção desses óleos, é separado em recipientes para distribuir para as paróquias? Sim, ao término da celebração eucarística, todos os sacerdotes presentes levam para suas respectivas paróquias as 3 garrafinhas com dentro, neste recipiente, com os santos óleos. Provavelmente, se dentro de uma paróquia há um hospital, o padre pede sempre um pouco mais de óleo dos enfermos. Pois vai usar bastante. Como foi o meu caso por mais de 40 anos, né? Aliás, eu lembro, sobretudo nos anos que eu passei na cidade de Passos, que várias vezes, nos 10 anos que passei lá, fui pedir socorro, digamos assim, às outras paróquias, porque os doentes eram muitos, tinham 2 hospitais, e todos os dias pessoas que passavam mal, porque é um hospital não somente da cidade, mas regional, tantos doentes, né? Olha que belo saber da presença de Deus ao lado de uma pessoa que sofre. E que grande conforto que o sacerdote transmite através deste sacramento, sobretudo sabendo que aquela pessoa fica até libertada de toda forma do mal e do pecado. Ô, Padre Guido, quando o sacerdote ministra o sacramento da unção dos enfermos, bom, aliás, já deixa bem claro aqui, é só o sacerdote que pode fazer isso, Padre Guido? Sim, porque como efeito imediato temos também o perdão dos pecados. Portanto, este sacramento é limitado ao sacerdote, não pode ser um diácono ou um ministro. Não pode ser um ministro leigo, não pode ser um diácono, somente o sacerdote. Exato, porque é ligado à absolvição dos pecados. E o que eu ia perguntar justamente é isso. Essa absolvição dos pecados é a mesma coisa que a confissão? Sim, tem o mesmo efeito. Tantas vezes uma pessoa doente ou idosa ou numa situação, digamos, crítica entre a vida e a morte, não tem condições de usar a fala, não consegue falar. Quantas vezes já me aconteceu, prezados amigos, até na estrada, de parar, eu carrego sempre comigo, até no carro, o vidrinho com os santos óleos dos enfermos. E dezenas e dezenas de vezes eu administrei esse sacramento até na estrada para pessoas vítimas de acidentes de trânsito. Algumas perguntas já estão chegando aqui para a gente, daqui a pouco a gente vai para o intervalo. Na sequência do intervalo, a gente continua o programa normalmente, vamos responder mais perguntas, mas quero deixar essa para o senhor responder já. É pergunta da Karen e do Júnior de Leme, o casal que sempre participa aqui conosco. Sim. Eles estão perguntando o seguinte, uma pessoa que não é batizada, sim, essa pessoa pode receber o sacramento da unção dos enfermos? E agora, meus amigos,
para poder receber os sacramentos é indispensável o batismo. O batismo é o ponto de partida de todos os demais sacramentos. Portanto, é indispensável primeiro o batismo. Não se pode receber nenhum outro sacramento se a pessoa não é batizada. Certo? Agora, aqui aprendamos todos a batizar e quanto antes um bebê quando nasce, sem esperar que passe o tempo, sem esperar que os padrinhos venham de longe e que tantas vezes nem pode dar o devido acompanhamento para os seus afilhados. Então não tem jeito, tem que ser batizado. Tem que ser batizado, exato, porque o batismo é o sacramento fundamental. Não se pode, seria em poucas palavras como querer construir um prédio começando pelo segundo andar. Não se pode. Primeiro temos que colocar as estacas e depois construir em cima disso. A Luciana Freitas de Andrade, que está mandando aqui e-mail para a gente, a Luciana é de Mossoró. A Luísa, além da Luciana, a Luísa Raimundo Lima dos Anjos, de Soleana, Paraíba, e o João Foltran de Indaiatuba. Esses 3 telespectadores estão perguntando o seguinte: existe um limite, um número de vezes que a pessoa pode receber esse sacramento da unção dos enfermos ou pode receber quantas vezes for necessário? Quantas vezes for necessária. Obrigado para esses amigos que estão fazendo essa pergunta, porque como a Érica acabou de falar há poucos instantes, antigamente era chamado de extrema unção. Certo. Se olhava só o último momento da vida, hoje não. Hoje é chamado de unção dos enfermos. Eu também, Padre Guido, eu já recebi este sacramento. O ano passado eu sofri uma cirurgia que no começo não deu muito certo. Eu mesmo solicitei o meu superior de receber o sacramento da unção dos doentes e ele me fez. Ele me deu. O senhor recebeu, né? Sim, recebi. Olha, eu estou aqui com boa saúde. Quer dizer, se houver algum risco de morte, mesmo que esse risco seja mínimo, a pessoa pode pedir a unção dos enfermos para o sacerdote. Por que eu estou dizendo mínimo? Uma cirurgia, mesmo que simples, há um pequeno risco, mas a pessoa vai lá pedir o sacerdote normal, né? Exato. É muito importante, inclusive, especialmente quando uma pessoa deve enfrentar uma cirurgia um pouco delicada, chame o sacerdote, se confesse primeiro, receba o conforto da unção sagrada. A gente vai até para o bloco cirúrgico com uma energia diferente, sinal de que Deus está acompanhando o paciente naquele momento difícil. Muito bem, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho o Padre Guido vai explicar outras coisas relacionadas a esse sacramento, vai explicar para a gente os efeitos desse sacramento. Tem um monte de coisa legal. Eu vou perguntar, inclusive, na volta do intervalo para o senhor, Padre Guido, se é somente a unção dos enfermos que pode ser dada na hora da morte ou se tem mais coisa que o sacerdote pode fazer. Sim. Faz o seguinte, aproveita, liga aqui para a gente para concorrer, no final do programa, a 2 produtos bem legais que nós estamos aqui dando de brinde aqui para os nossos amigos telespectadores nessa noite de hoje. As irmãs concepcionistas franciscanas que mandaram para a gente um livro e um CD da sua fundadora, a fundadora dessa comunidade, que é Santa Beatriz da Silva, que é uma santa portuguesa. Uma história belíssima, vale a pena conhecer. Aliás, Padre Guido, quem sabe um dia a gente faz uma eclésia sobre a vida de Santa Beatriz, hein? Exato. O Frei Hugo Badio foi o escritor desse livro e o Padre Afonso de Santa Cruz, quem narra o CD da biografia de Santa Beatriz da Silva. Liga pra gente, nesse número que está no seu vídeo, ou mande e-mail. Também pode ser mensagem via WhatsApp. Por todos esses telespectadores, no final do programa, a gente coloca numa urna para fazer um sorteio desses 2 produtos, tá certo? Quero agradecer também rapidinho aqui a nossa telespectadora Maria Aparecida, ela é de Mortugaba, está dizendo que ela é sócia aqui da Rede Século XXI, para te mandar um grande abraço. Tá aí, um grande abraço para a senhora, viu, dona Maria? Você aproveita também, liga para a gente, se você não for sócio, liga aqui para nossos atendentes e fala assim, olha, eu quero me associar, quero ser sócio da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus, como eu faço? Como é que eu vou fazer para ganhar mensalmente, receber na minha casa a revista Brasil Cristão? As nossas atendentes vão te explicar certinho, porque agora a gente vai por intervalo e já já a gente volta para falar um pouco mais, um monte de coisa interessante sobre o sacramento da unção dos enfermos. Não sai daí, a gente volta já já.